vocês terem aí no material de vocês, tá? Começou aqui a gravação, foi. Com relação à ausculta, então é importante esse posicionamento aí do estetoscópio, né? O sonar, que é o mais importante. Ó, teve gente que falou estetoscópio puro. Teve gente que falou estetoscópio de pinar. Eu falei com vocês que eu nem nunca vi usando o estetoscópio de pinar. A gente não tem mais esse, que é o cone, né? Eu acho que teve gente que foi lá no material, copiou e colocou aqui na resposta. Aquele cone faz uma pressão com a cabeça e que isso, que aquilo outro. Teve gente que respondeu isso para mim. Nem o estetoscópio de pinar é usado mais, porque ele pode dar um resultado errado, né? Então a gente utiliza o sonar, como eu mostrei para vocês o desenho, que é como se fosse um radinho. Na beiradinha dele, coloca um gelzinho, posiciona lá, e aí vai mostrar ali, né? Quanto que é essa frequência cardíaca desse bebê, né? Então, sempre o resultado também em BPMs. Teve gente que complementou, que varia de 120, 130 até 160 BPMs, né? Que são os batimentos por minuto. Teve gente que colocou o que eu não gostaria, que não é o correto, daquela coisa de auscultar durante 15 segundos e depois multiplicar por 4. Isso não é adotado por nós, tá? Não é considerado um parâmetro bacana para que a gente faça a contagem, nem de frequência cardíaca fetal, nem de frequência cardíaca de adulto, criança. Não pode fazer esse resumo, porque se houver uma situação de arritmia, a gente não vai conseguir identificar. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. E uma outra coisa muito bacana, que foi lido, né, por mim, muita gente colocou a questão de verificar se a frequência cardíaca que foi encontrada ali não é a frequência cardíaca da mãe. Isso é uma orientação muito importante que vocês devem ter em mente, né? Vocês já devem saber, em verificar isso, porque imagina, se eu ali pelo sonar identifico uma frequência cardíaca de 90 BPMs, batidas por minuto, batimentos, ou esse bebê pode estar em sofrimento fetal, já entrando, né, em sofrimento fetal, desaceleração fetal, ou é a frequência cardíaca da mãe. Então, precisa também ter esse olhar, essa visão com relação a isso, tá? A medida de fundo de útero, né, o mais importante é a gente avaliar o fundo do útero e também a borda superior da sínfise púbica. Coloca o 0 lá na sínfise púbica, na borda superior, e vai lá e palpa o fundo do útero, aí ali vai ter a medida. A avaliação de edemas, não precisava muita coisa, não. Era só dizer sobre a palpação que é feita, a avaliação do rosto. No rosto a gente não costuma apertar, não, tá? Pressionar, não. Mas membros inferiores e região sacra. A palpação, teve gente que colocou leve pressão. E teve, não sei se eu anotei aqui, eu li que ficava palpando, pressionando ali por minutos. Jamais, tá? A palpação, né, pressionar o local é mais ou menos até 4, 5 segundos e avaliar se esse tecido ele vai retornar ao normal. E o registro vai ser em cruzes. Pessoal, teve uma galera que colocou bem bonitinho. Quanto menos cruzinhas, menor o edema. Mais cruzinhas, mais grave o edema, podendo ser até classificado como cacifo. Então, foi bem, assim, ficou bem legal, deu para entender, né, como vocês tinham colocado para mim. Agora, esse desenho, gente, o desenho tá ali, ele tem as estruturas, né? Então, vamos lá. Ovário, ovário. Deixa
trompa ou tubo uterina, né? Trompa, fímbrias, colo do útero, aberturinha é o quê? Cervice, e aqui é o canal vaginal, né? E a parte de fora é a vagina. Eu não sei o que que houve, teve gente que colocou ovários, colocou isso aqui só como colo do útero e eu botei o 3 bem no meio, na entradinha. Teve gente que colocou isso aqui como vagina, é o canal vaginal, a vagina tá de fora. E aí, Elaine, como é que foi? Considerei o que deu para considerar, né? Visto que a estrutura tinha proximidade com a resposta que foi dada, tá bom? Teve gente que escreveu fibrina na fímbria. Aqui, ó, botou o número 2 como fibrina. Gente, fibrina é uma substância, lembra disso? Fibrina é uma substância que participa da coagulação sanguínea, certo? Beleza. Nessa nona questão, né, qual a relação nos resultados desses exames, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus? Era simples. Os três são dosados IgG e IgM. IgG significa o quê? Que a pessoa teve contato com o vírus, né? Ou é uma resposta de uma infecção para trás, né? E o IgM é um contato em que há a infecção no momento, uma infecção aguda. Eu acho que aqui que houve essa história de PCR, avidez, acidez, tanta gente colocou, muitas pessoas copiaram essa questão, então, né, vou fazer uma segunda análise para poder ver o que fica e o que não, tá? Refinar essas respostas aí. Sobre o Papa Nicolau, né? A posição indicada é a posição ginecológica. O material endocervical é coletado pela escovinha e o material ectocervical é coletado pela espátula, né? Então precisava prestar atenção. Endo é dentro. Como que eu pego o material de dentro da cérvice com a espátula? Sabemos que a cérvice é o orifício, é aquele buraquinho. A escovinha tende a causar desconforto e uma espécie de cólica deve ser informada. Essa é a bolinha correta. Ao utilizar o álcool para condicionar a amostra, utiliza o álcool 70? De jeito nenhum. O álcool 70 é o quê? O antisséptico. Ele não é indicado para utilizar nessa amostra. Geralmente é entre 92% e 96% é que é o álcool que utiliza, tá? Quando a mulher tem resultado de NIC, né? Neoplasia intraepitelial cervical, já significa que tem o câncer de colo de útero instalado. Não, a gente viu que tem resultado NIC 1, 2 e 3. NIC 1, as lesões, elas regridem, né? Muitas das vezes naturalmente, em 80% dos casos, e a mulher melhora. NIC 2 já é uma lesão moderada, que precisa acompanhar. E o NIC 3 já é mesmo um câncer de colo de útero que está instalado ali. Então, só escrito NIC, né? Não é NIC 3, é que já significa que o câncer de colo de útero, ele está instalado ali naquela mulher, tá? Essa outra questão sobre os métodos contraceptivos, né? Eu pedi para descrever a pílula, muita gente disse do que era importante no primeiro mês utilizar preservativo, utilizar a pílula sempre no mesmo horário, né? Todos os dias, começar no primeiro dia da menstruação, tomar aquelas 21 pílulas e parar 7 dias. Teve gente que colocou direitinho. No 8º dia é que reinicia um novo ciclo, uma nova cartela, tá? Beleza. O diafragma
pessoal colocou que era mais importante mesmo, é que ele pode ser introduzido antes da relação sexual e ele precisa ser retirado de 6 a 12 horas depois, né? Porque se ele for retirado logo, pode haver o contato ali, a entrada dos espermatozoides pelo canal cervical, tá? Lá pela cervix. E uma das coisas mais importantes que poucas pessoas colocaram, o diafragma, ele deve ser utilizado sozinho, gente? Sempre utilizar o diafragma junto com o quê? Coloca no chat. Com Diafragma. espermicida. Sempre com espermicida, tá? Teve gente que esqueceu de colocar, mas a gente não pode deixar essa informação de lado, que a geleia espermicida ela é importante para estar utilizando junto com o diafragma, tá? O diafragma ele é reutilizável, teve gente que até colocou isso. Agora, o contraceptivo de emergência. Nossa Senhora, teve gente que falou que é para utilizar 72 horas após o coito interrompido. Espera, gente, 3 dias para utilizar o contraceptivo de emergência? Jamais. Ele é utilizado quanto antes e pode ser utilizado até 72 horas. Isso tem diferença. Eu não espero as 72 horas. 72 horas é o espaço máximo que se pode utilizar a pílula do dia seguinte, tá? E aí, o quanto antes, aí era bem simples, né? O quanto antes tomar a pílula. Se for uma pílula só, tomar essa única. Se for duas, tomar uma o quanto antes e a outra 12 horas depois. Não tinha segredo, tá? Tem gente que ainda complementou que quanto mais o tempo passa, menos eficácia tem e tal. Show. Ficou muito bom. Essa outra questão sobre as ISTs, né? Essa primeira, que é a correta, a tricomoníase, geralmente é tratada com o metronidazol. A vaginose bacteriana é tratada com nistatina? Não. A nistatina, ela tem costume de tratar a candidíase. E a vaginose bacteriana, eu combinei com vocês que era para a gente ficar só com o secnidazol, lembram? A vaginose tem leucorreia de coloração amarelo esverdeada. Não, a vaginose, ela é aquela coisa meio bolhosa, meio leitosa, mas ela é bolhosa, ela é clara, né? Chega a ser até meio cinza. Já o amarelo esverdeado é a tricomoníase que tem esse tipo de leucorreia. Se uma pessoa tem herpes genital, a lesão foi curada e foi utilizada a ciclovia, a transmissão não acontece, jamais, né? Sempre vai transmitir. Se tiver lesão, a chance de transmissão ainda é maior. Para o tratamento da sífilis primária, a penicilina utilizada é a cristalina, por via intramuscular. Não é. A penicilina é a benzatina, tá bom? Fechando essas considerações, galera, da prova, deixa eu parar de compartilhar, que aí abre a tela aqui para vocês. Fechando essas considerações aí da prova, eu anotei outras coisas importantes aqui. Eu quero lembrar, porque teve uma pessoa que colocou sobre vacinas. Parece, né, me pareceu, através das respostas na prova, que existem vacinas para toxoplasmose, citomegalovírus e rubéola. Para a rubéola, é sim uma vacina que a gente tem no calendário brasileiro, né? Que é a tríplice o quê? A vacina de rubéola é a tríplice o quê? E aí? Estou esperando alguém responder. Obrigada, Caroline. Obrigada, Tatiana. Tríplice viral, SRC.
né? Na tríplice viral a gente tem rubéola, mas o quê? Sarampo, rubéola e cachumba ou coqueluche? Muito bem, Marcele, obrigada. Então, assim, o que eu quero deixar claro para vocês é que no calendário de vacina, no Brasil, não tem vacina de toxoplasmose e citomegalovírus, tá? Na verdade, eu nem sei se tem vacina mesmo em clínicas especializadas. Pode ser que tenha as imunoglobulinas, tá? Mas eu não posso dar certeza porque eu não sei realmente. Mas no calendário nacional não tem. Lá na resposta na prova, teve gente que colocou lá no númerozinho ovários. Eu vou colocar ovário, é um só, né? O outro é do outro lado. Onde posiciona, olha, teve gente que na medida de fundo de útero falou que a fita ia da sínfise púbica, né? Não falou nem de borda superior nem inferior, porque eu falei para vocês que dá diferença. Dá uma diferença, galera, de uns 4 centímetros, tá? Então, sempre posicionar a fita na borda superior da sínfise púbica. A inferior é lá na abertura do lábio, do grande lábio. Não pode, senão vai dar a mais. A criança não está lá embaixo, a criança está lá embaixo. A criança está lá em cima, está lá na pelve ainda, tá? A criança ainda não desceu. Então, sempre medir o fundo do útero é da borda superior. É acima da abertura do lábio superior, do lábio maior, né? Lá da vagina. Então, teve gente que falou que era para colocar a fita ali e para ir até o topo do útero. Topo do útero, né? Eu achei bacana. E teve gente que colocou um igual ao outro, topo do útero, né? Na verdade, é o fundo do útero, tá? Teve gente que falou que mede até os arcos costais. Gente, às vezes o fundo do útero, ele não tá lá nos arcos costais, ele tá embaixo. Então, eu não posso fazer essa medição, tá errada. Se eu coloco a fita lá na borda superior da sínfise púbica e vou até os arcos costais, isso está completamente errado, tá? E não pode colocar nada no mamilo da mulher, isso aí eu havia comentado mesmo com vocês, tá? Então, dito isso, eu termino a nossa avaliação da nossa prova, né, da AV1. E eu vou fazer um breve comentário sobre os exercícios, né, que eu terminei de olhar todos. E vou pedir para vocês melhorarem na foto, tá? A foto ainda tem fotos que eu não consigo enxergar direito. Mesmo ampliando, tá bem embaçado. Então, capricha aí na hora de tirar a foto para mim. Ainda tenho colegas que estão copiando, né, um do outro, mesmo que seja escrito. Olha isso, a pessoa tem o trabalho de pegar a resposta com o outro, fazer a cópia ao invés de pesquisar no nosso material, ao invés de colocar a cabeça para funcionar. Então, ainda tenho visto muita gente copiando, tá? E outra coisa que eu vou pedir, não só com relação às atividades, mas com relação à nossa vida de agora em diante. Vocês são graduandos acadêmicos de enfermagem. Se vocês colocam termos do senso comum, igual de leigo, igual da população comum, vocês não vão estar mostrando o conhecimento de vocês e se apropriando dos termos técnicos. O pessoal está bem superficial nas respostas, tanto nos exercícios quanto na prova, superficial, achando que pode rodear. Ó, eu estou rodeando, não. Vocês agora são o profissional. Vocês estão ali, vocês são a peça-chave. Quem vai fazer alguma coisa é você, tá?
não é para rodear o profissional, aquele, o médico, o obstetra. Vocês vão se posicionar como que vocês, enfermeiros, vão estar atuando e aprofundar aí na escrita de vocês, tá? Eu não estou gostando dessa superficialidade, não. Vocês já estão no 5º período, precisamos já pular de cabeça, ficar sem rodear. Não vamos comer pelas bordas, não. Vamos mergulhar aí, tá? E aí, só algumas considerações aqui, só 3 coisinhas que eu tenho para comentar. Eu perguntei em um dos exercícios sobre a infecção puerperal, né? E aí o pessoal colocou bem direitinho, né? Saulo, Giovana Martins falou que essa infecção puerperal, muitas das vezes, ela é relacionada a uma infecção hospitalar. Realmente, foi a partir do contato dela no hospital, foi que ela foi para casa e desenvolveu uma infecção. E essas infecções são consideradas mesmo infecção hospitalar, na maioria das vezes, tá? Porque ela se contaminou no hospital com o agente, né, com o patógeno, e aí depois desenvolveu a infecção, tá? Então, Saulo e Giovana Martins colocaram isso bem descritinho, e Letícia explicitou também bem uma outra coisa que eu quero que fique claro para vocês, gente. A infecção puerperal, ela não acontece só na genitália, né, do parto normal, ou só na incisão cirúrgica, né, no corte que foi feito a cesariana. Uma infecção puerperal pode ser também por conta de um abscesso mamário, uma mastite complicada, tá? Então, a infecção puerperal não é só relacionada à genitália da mulher, ou à barriga que foi aberta, né? Entre aspas. Pode estar relacionada também às mamas, algum processo infeccioso nas mamas das puérperas, tá? Letícia explicitou bem. E a respeito da amamentação, né? O pessoal colocou bem direitinho: Jerusa, Águida, Gabriela, Tatiana, Técio. O pessoal colocou que esse bebê, né, após a mamada, né? Teve gente que falou que até durante a mamada. Mas, assim, o mais importante é que após a mamada, ele fique numa posição verticalizada. O pessoal falou, teve gente que colocou inclinado, reclinado, de pé, mais em pé, né? Com a cabeça mais alta que os pés. Então, sempre isso tudo é relacionado a verticalizar o bebê. Ou seja, ele não vai estar reto, horizontal. Por quê? Ele reto pode ter o risco de vir suco gástrico junto com leite materno e invadir os pulmões e ele broncoaspirar, tá? Então, o mais importante é manter esse bebê verticalizado mesmo. Show? Eu olhei aqui o tempo que a gente tem ainda, né, para a V2, para a gente estar se organizando. Espera aí um pouquinho. Acho que a V2, eu não sei se é a semana do dia 20. Eu não sei onde que eu anotei aqui. Mas, de uma forma ou de outra, uma prévia dos nossos próximos encontros, né? Então, basicamente, a gente tem aí mais ou menos, se for dia 20 mesmo, a gente tem mais ou menos 2 encontros. Alguém tem, gente, essa informação aí em mãos? Para eu não precisar abrir o e-mail? Alguém tem? Tentando olhar aqui também. Consegui abrir, gente. Então, a princípio,
com o novo calendário acadêmico, a gente tem... Ué, já é dia 13? A V2 do dia 13 é o dia 17. Vocês receberam essas informações, gente? Receberam essas informações? Marcele, confere com o que vocês receberam. É do dia 17 mesmo? Aliás, dia 13. Então, nossa próxima prova é no dia 13. Isso, tá. Tá bem pertinho, né, gente? Dia 13. Beleza, então a gente só tem esse encontro de hoje e semana que vem, né? Para fechar, tá? Então, hoje nós vamos continuar, né? E eu vou fazer uma coisa bem sucinta com vocês a respeito dos cuidados, né? Dos primeiros cuidados com o recém-nascido. Eu já pedi isso até em atividade, mas a gente vai simplificar o negócio aqui, tá? Então, para isso, eu não vou estar utilizando o nosso material para a nossa aula de agora, não, tá? Eu vou estar dando uma simplificada no assunto e vocês consultem o material para conferir, né? E para estudar, para qualquer outra coisa, tá bom? Então, assim, gente, a avaliação do recém-nascido, né, no momento do parto, ela já começa no momento do nascimento mesmo. Qual é a coisa que a gente fica avaliando o tempo todo durante o nascimento? Até que o bebê, né, saia totalmente, seja totalmente expulso. O que a gente avalia o tempo todo? Ah, essa aula hoje vai até 22 horas. A frequência cardíaca? Isso, frequência cardíaca fetal ou os batimentos cardiofetais, tá, gente? Sempre que eu perguntar também para vocês, a partir de agora eu quero respostas mais completinhas, tá? Para eu entender que vocês também entenderam, tá bom? Então, a frequência cardíaca fetal é uma coisa que a gente avalia o tempo todo, né? Não tem para onde correr. E aí, a partir do momento em que o bebê, né, aponta a cabeça para fora, o que a gente avalia nele ali ainda? No pescoço. O que a gente avalia? Se tem o quê? A circular do cordão umbilical. Isso, já estudamos. Vamos caminhando bem rapidão assim, com vocês me ajudando. Isso aí, eu não vi quem falou, mas é isso aí. A gente tem que observar se tem circular de cordão umbilical. Beleza. Junto com isso, eu preciso avaliar esse líquido amniótico. Lembram que o líquido amniótico escuro, marrom, turvo ou preto podem podem indicar uma situação complicada? Lembra que o líquido amniótico escuro pode significar que o quê? Tem mecônio, tem fezes do bebê. Então, se o bebê ele acaba evacuando, né, deixa esse líquido amniótico turvo, significa que ele pode estar em quê? Quem pode ajudar? Se o líquido amniótico está escuro, pode ser que o bebê esteja Sofrimento fetal? sofrimento. Isso aí, em sofrimento fetal, tá? Então, já falamos 3 coisas, né? Batimentos cardiofetais, já falamos circular de cordão, coloração de líquido amniótico, que se tiver escurão, pode significar. Ah, Elaine, o que vai confirmar? Vai confirmar a minha avaliação no bebê mesmo. O bebê veio para mim, eu já avalio ele, como que ele tá. E aí a gente tem a escalinha de Apgar, né? Que eu vou abrir aqui para vocês já já. E aí a gente faz uma avaliação completa nesse bebê. Lembrando que esse bebê saiu, né? Eu estou com ele nas mãos,
eu não entrego logo para a mãe, eu preciso ver como que ele está, né? Porque se ele tiver com um apigar baixo, eu preciso logo clampear, cortar aquele cordão e fazer manobras de reanimação, por exemplo, nele, tá? Então, esse bebê, ele precisa estar o quê? Com uma coloração boa, apesar de que eu já disse para vocês que a maioria dos bebês estão nascendo mais roxinhos, né? Mas não é só esse parâmetro. A gente avalia isso, avalia a frequência cardíaca dele, tem que estar sempre acima de 100, né? Nasceu, tem que estar sempre acima de 100. A gente avalia. Avaliamos também se esse bebê ele está jogadão, largadão, ou se ele está contraidinho, né? Com as perninhas e os bracinhos contraidinhos. Esse bebê contraidinho é o que é o ideal, que é o bebê que a gente chama de tônico. Ele tem tônus muscular, ele tem a musculatura que consegue contrair. Já aquele bebê largadão, atônico, é um bebê que preocupa a gente, tá? E aí, outras duas coisas que a gente avalia também nesse bebê é a questão de respiração e a questão da face, que na verdade são duas avaliações juntas. Se o bebê espirra, eu já estou avaliando ali que ele tem boa respiração e que ele tem expressão facial, tá? Deu para entender, galera? Então, se ele chora, se ele tosse, se ele espirra, se ele faz careta, tudo isso é importante, tá? Ele tem que fazer isso tudo. Acabou aquilo, o negócio de ficar dando tapinha na bunda do bebê, vira o bebê de cabeça para baixo, não. O que a gente tem visto muito acontecer é estimular o quê? O externo. Estimular aqui na região do externo do bebê. O nome é esse mesmo, o estímulo, né? O bebê foi estimulado. Então, se esse bebê tiver ruinzinho, né, maneira de dizer, pode estimular, sim, o externo dele. Gente, essa aula de hoje é tão importante, mesmo depois da gente ter feito esses comentários. Deixa eu ver quem está aqui. É importante porque eu estou comentando, tem uma galera boa, eu estou comentando coisas mais simplificadas do que lá no slide, tá? Mas, apesar de que a gente ainda tem semana que vem para tirar dúvida, né? Semana que vem, dia 6, isso aí. Então, galera, esse bebê ele pode ser estimulado, tá? Na região do externo. Fora isso, eu tenho que logo fazer o que com esse bebê, né? Tem a questão do cordão umbilical. Nós estamos relembrando tudo do parto, né? O cordão umbilical, a gente precisa ter em mente, né, de clampear esse cordão ou precoce, né, rapidão, ou eu posso esperar. Quando eu posso esperar, é como se fosse uma transfusão sanguínea fisiológica da mãe para o bebê. É quando posiciona esse bebê lá na reta da vagina da mulher, e aí fica na mesma direção da mulher, porque a mulher está deitada, então fica na mesma reta. É por isso que a orientação é essa. E aí acontece essa transfusão fisiológica. E tem as situações que a gente precisa clampear e cortar logo, que são as situações de risco, né? Isso aí vai muito do momento. Se for com a enfermagem obstétrica, faz essa transfusão fisiológica. Se for com o pediatra, geralmente eles pedem logo assim, eles pedem um meio minuto e já fazem a secção e o cordão logo. A secção do cordão umbilical, tá? Secar esse bebê, secar bem, porque ele vai estar molhadão. Ele saiu de dentro de um monte de líquido amniótico. Já vou te responder, Gabriel. Secar ele, né? E cobrir, envolver esse bebê com um campo aquecido, porque ele vai estar sentindo muito frio. Tem bastante diferença de dentro do útero com fora do útero, tá? E promover o vínculo, o contato com essa mãe. Além do vínculo, promover o quê? O início da amamentação. Show de bola, gente. Isso aí é tudo ali. Olha só o que a gente já fez. A gente já avaliou a frequência cardíaca dele, já avaliou se tem circular de cordão, se tem líquido escuro, né? Líquido amniótico escuro, que pode significar sofrimento fetal.
Já fizemos o apigar desse bebê, né? Já vimos se ele está ruinzinho, se ele não está e o que fazer. Já falamos sobre secar esse bebê, né? Clampeamento e corte do cordão umbilical, vínculo, né? Aquecer esse bebê junto com a mãe e o início da amamentação. Então, olha só quanta coisa que já pode fazer com esse bebê. Letícia, eu vou abrir a tabelinha. Quando eu abrir, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, tá? Então, até aí, o momento do parto, do nascimento, a gente já fez um montão de coisa com esse bebê. A gente está ali, gente, tudo que a gente está olhando, vigiando, já é uma avaliação, já é uma espécie de avaliação, tá? Gabriel perguntou como que é esse estímulo. Com os dedos mesmo, Gabriel, na região do externo, né? Ó, só movimento de fricção, tá? Não é igual massagem, não. É só fricção, estimular mesmo, né? O externo desse bebê, para que ele reaja, sinta que ele está num ambiente agora diferente. Muitos bebês têm dificuldade de identificar que já estão fora do útero, né? Então, por isso faz esse estímulo. É como se fosse, ei, acorda, tá? E aí, muitos bebês são estimulados e dá tudo certo depois. Então, feito isso, gente, já cortou o cordão, o bebê já está seco, já foi com a mãe e tal. É hora da gente terminar os procedimentos com esse bebê, tá? Então, algumas coisas ainda vão ser feitas. Primeira coisa, né? Uma das coisas, não vou colocar como primeira, segunda, terceira, não. Uma das coisas é a antropometria. Todo mundo sabe o que é. Antropometria. São as medidas. Vou tirar esse coisa aqui que está machucando meu ouvido. As medidas antropométricas vai ser o peso, né? E aí a gente não fala altura, porque o bebê não está em pé, né? A gente fala o comprimento mesmo dele, tá? Então, o comprimento deles vai ser em centímetros e o quilo vai ser sempre em gramas, tá? Não vou colocar 2 quilos, 3 quilos, 2,7 quilos, não, né? Se ele deu 2,7, vai ser 2.700 gramas. Então, sempre tem que colocar o peso do bebê em gramas, tá? E o comprimento em centímetros, lógico. E aí, lá na caderneta desse bebê, né, na caderneta da criança, a gente registra essas informações. Além de tudo, né, além disso, a gente coloca o apigar também, né? Lá tem informações desde o parto, como que ele nasceu e tal, né? E aí esse bebê, ele vem para nós para a gente terminar essas coisas, né? E aí, então, já falei antropometria. Esse bebê, como eu falei para vocês, ele sente muito frio, ele precisa ficar num berço aquecido, não é incubadora, não. É um bercinho e uma luz suspensa, né? Tem distância e pelos lados ele é aberto. É um berço aquecido, ele fica sob, né? Embaixo de uma fonte de calor, ok? Porque ele vai estar pelado, a gente ainda vai estar avaliando, né? Ele vai estar se mexendo, né? O bom é isso mesmo, o bebê se mexendo. Eu vou avaliar se tem a necessidade de aspirar esse bebê. Não tem mais aquela regra de ter que aspirar todos os bebês. Antes tinha isso, né? Então, hoje em dia, não necessariamente. Mas ainda tem algumas coisas desagradáveis que precisam ser feitas. Por exemplo, a introdução de sonda nasogástrica e uma sonda retal para ver se esse bebê ele não tem nenhuma malformação ali, né, a nível de trato gastrointestinal, tá? Então ainda tem essas coisas ruins que na maioria das vezes o pediatra acaba terminando a avaliação.
com uma sonda, né, nasogástrica e uma sonda retal para ver se tem alguma má formação nessas estruturas, tá, gente? Então, se vocês virem isso acontecer, é uma outra coisa que se avalia também no bebê, tá? Fora isso, a gente tem a administração da vitamina K, né, intramuscular. Então, a vitamina K, ela vai prevenir a síndrome hemorrágica do recém-nascido, tá lá no nosso material, depois vocês leem, tá? Então, a vitamina K, que é o que a gente chama de Canaquion, tá? Faz a administração desse Canaquion intramuscular, vai ser sempre na coxinha do bebê, tá? Uma outra coisa importante é a questão da vacina, né? A hepatite B, ela é aplicada ainda na sala de parto, ao nascer, tá? Então, a vacina da hepatite B, ela é uma forma também de cuidado nossa ainda na sala de parto, tá? Então, não podemos esquecer, o bebê ele não pode sair de dentro do hospital sem receber, né? Imagina, sem receber, estou só respondendo, sem receber essa primeira dose de vacina, tá? Então, não podemos deixar de aplicar essa vacina no bebê, tá? Só pode ser liberado o bebê que receber essa vacina no hospital, tá? E aí, a via de administração, qual é? Qual é a via de administração? Eu acho que eu já falei. Mas qual é? Da hepatite B, para esse bebê, esse recém-nascido. IM, isso aí, tá? De preferência na coxinha direita. Isso é uma coisa que é regulamentada entre até os municípios, tá, gente? E aí faz a administração dessa vacina, a dose é meio ml, tá? Meio ml na coxinha direita, de preferência no vasto lateral da coxa direita, vasto lateral, tá? Então, tem que tomar cuidado com o tamanho da agulha, tá? Tem agulhas de tamanho 20 por 5,5, que são umas agulhas menores. Não vai ser aquela agulha 13 por 4,5, não, senão ela fica superficial, tá? Muitas das vezes a gente usa essa agulhinha 20 por 5,5, tá? E faz a administração de meio ml dessa vacina no vasto lateral da coxinha direita desse bebê, tá? Além disso, a gente precisa também identificar esse bebê, né, gente? Então, sempre colocar a pulseirinha RND fulana de tal. Quem não viu ainda, lógico, o bebê ainda não tem registro. Então, tudo que tiver de documento dele, a pulseirinha de identificação, vai ser sempre RND fulana de tal, tá? Não pode deixar de identificar, senão esse bebê corre o risco de ser trocado na maternidade. Imagina, nem pensar, né, acontecer uma situação dessa, tá? Então, sempre identificar esse bebê, tá bom? Gente, uma outra coisa que eu preciso comentar com vocês é que essa vitamina K, o que a gente chama de Canaquion, tem muitos lugares que já tem a medicação oral, tá?
Então, às vezes o bebê nem precisa tomar a injeção, toma a dosagem dele do Canaquion oral, tá? Deixa eu só abrir um negócio aqui, só para eu não... Peraí, 5, 6... Não tá aqui? Calma aí, galera, deixa eu só ver. Aqui pré-natal. Eu tô olhando aqui, eu acho que não foi para vocês nenhum slide de recém-nascido, foi, gente? Confere para mim. Se não foi, não tem problema, nós vamos considerar só essa aula mesmo. Foi? Algum slide de recém-nascido? Porque geralmente eu estou simplificando mesmo essa aula. Foi, Heloísa? Deixa eu só abrir aqui que eu não... Nesse computador aqui não tá, não. Tem uma aula de Uma aula de quê? RN. RN? Tá, deixa eu abrir aqui porque nesse computador não está. Assistência ao RN, tá. Deixa eu só conferir aqui. Aí, gente, visto isso, a gente precisa, então, não esquecer da vacina da hepatite B e da administração da vitamina K, que vai prevenir, né, a doença hemorrágica. Na verdade, vai prevenir hemorragias, que muitos bebês estão suscetíveis, né, por conta ainda de adequações no sistema circulatório, muitos bebês podem correr o risco de ter essa hemorragia, tá? Então, por isso é que a gente precisa administrar essa vitamina K. E em alguns lugares já tem a vitamina K oral, não precisa dar a injeçãozinha no bebê, tá? Então, já vimos essas informações e aí a gente parte para o que eu falei para vocês que previne a conjuntivite gonocócica. Como é que faz? O que faz lá nas maternidades, que ainda é priorizado? Ah, eu vou ter que mandar para cá para abrir a escalinha de Apgar. Não está nesse computador mesmo, não. Algo de prata, isso mesmo. Colírio, né? A base de nitrato de prata que a gente utiliza, né, para esse bebê. Sempre esse colírio, né, a base de nitrato de prata, ele é 1%, e coloca sempre uma gotinha, né, em cada olho. E ainda tem aquela coisa de colocar para a menina uma gotinha na genitália, tá bom? A vitamina K eu já falei. Uma outra coisa, gente, importante também, é colher sangue do cordão, tá? Colher o sangue do cordão umbilical, que é para identificar aí se tem alguma anormalidade. Sangue, exame laboratorial comum, tá? Além disso, vou enviar para abrir nesse computador aqui, porque não foi, não. Além disso, gente, tem a questão da medição dos perímetros. Perímetro cefálico, que mais? Perímetro torácico e perímetro abdominal, tá? Então, a gente faz essa medição com a fita métrica mesmo. Perímetro cefálico, ó, eu vou identificar a parte occipital da criança, mas é sempre na reta, né? Acaba dando mais ou menos uns 2 dedos, né? A posição é porque eu quero pegar a maior parte, né?
pegando daqui da região frontal da cabeça, circulando, né? Fazendo essa circunferência mesmo para medir o perímetro cefálico. Aí o que eu ia falar, deve dar assim uns 2, 3 dedos, né? Dessa pontinha da orelha, só para vocês terem um parâmetro. Então, faz a medição do perímetro cefálico, torácico e abdominal, ok? E aí a gente vai identificar qual é e vai anotar também em centímetros, tá? Varia aí mais ou menos 32, 33 centímetros, tá? E o perímetro, por incrível que pareça, o perímetro cefálico, ele tem mais ou menos a base do perímetro torácico e do perímetro abdominal, tá? Tem mais ou menos a mesma. Dá uma diferença de 1, 2 centímetros só, tá? Tem essa diferença bem pouca, tá? Então, a gente faz a avaliação desses perímetros e registra também, ok? Fora isso, vocês já viram aquela coisa da identidadezinha do bebê? Muitas cadernetas, faz o quê? Pinta o pé, não é isso? Ao invés de ser a digital pelas mãos, carimba a caderneta do bebê com a planta. É a planta do pé. Pinta e aí vai lá na caderneta e registra o pezinho do bebê, tá? Isso é uma outra coisa que a gente também não pode deixar de fazer. Tá bem, galera? Eu estou enviando aqui que aí a gente abre a escalinha de Apgar, tá? Então, coisas que a gente não pode esquecer foram essas citadas, né? Com relação ao banho, né, desse bebê, geralmente ele toma esse banho logo após o nascimento, já coloca ele lá debaixo da água, coloca ele lá debaixo da torneira, já dá um banho logo nele. Exatamente. Isso, o ideal é esperar pelo menos umas 72 horas, até porque o vernix, né, vai proteger esse bebê e vai tentar manter a temperatura dele, porque ele acabou de chegar e pode estar perdendo calor e o vernix ele vai ajudar. Então, não tem essa da gente esfregar o bebê até não poder mais para arrancar fora o vernix, porque pai, mãe, avó, não sei quem quer, né? Profilaxia de oftalmia, Jerusa está perguntando. A opção é a utilização mesmo do colírio à base de nitrato de prata. É essa a sua pergunta? Pode abrir o microfone, Jerusa, se você precisar falar. Só para eu ver se é essa mesmo sua pergunta. Não. Profilaxia, sim. Profilaxia para o bebê na sala de parto, que a gente faz de cuidado de enfermagem, a gente não faz antibiótico, não. A gente faz aí, ô Jerusa, vai ser a indicação do pediatra, qual antibiótico que ele já vai indicar, se for situação de gonorreia, aí vai depender do pediatra mesmo da prescrição, tá? Mas o nosso cuidado na sala de parto, que é o mais importante que eu estou colocando para vocês, é que precisa colocar, né, o colírio à base de nitrato de prata, tá bom? Sobre já uma infecção instalada, aí vai depender, tá? Se vai ser eritromicina, eu não sei se pode prescrever cipro, aí vai depender de conduta médica mesmo, tá? Foge um pouco a nossa alçada, tá? Era essa a sua dúvida mesmo? Isso, vai depender dele, tá? Deixa eu ver, tinha alguém mais perguntando? Não.
Beleza, então, gente, a gente não... Oi. Pode falar. Quando o bebê tem muito soluço ou espirra muito, é algum problema ou isso é normal do bebê? Então, Giovana, isso precisa ser avaliado. Qual é o tipo de alimentação que o bebê está tendo, se ele já tem alguma alteração respiratória que já pode ser identificada agora, se ele tem intervalos certos de alimentação, isso tudo tem que ver. Não tem como assim eu dizer para você, é um problema. Não, de repente não é. Vai ver, ainda uma adaptação do bebê, né, a tudo que está acontecendo, modificação de alimentação, tá? Não tem como eu dizer para você isso. Mas eu já vi muitos bebês espirrando muito, tá? Beleza, galera. Acho que chegou aqui o material, que aí eu vou abrir para mostrar para vocês o apigar, tá? Beleza. Então, a gente já conversou sobre essas informações e o quanto antes levar esse bebê de volta para a mãe, tá? Então, sempre assim, o que a gente puder fazer de higiene, prevenir que esse bebê perca calor e voltar esse bebê logo para o convívio da sua mãe é importante, tá? Com relação a essas coisas, a gente também enfatiza a questão da amamentação, não é isso? Porque o quanto antes esse bebê precisar ter contato logo com a sua mãe, é também a necessidade dele ter contato com o leite materno, tá? No material, eu estou olhando aqui, tem muita coisa de eritroblastose. Eu vou abrir uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, só para a gente não se perder. Tem falando sobre oxigenoterapia e tal, essas coisas eu não vou querer. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o material e vou dizer para vocês o que não precisa. É melhor, né? É melhor que vocês ficam mais tranquilos. Espera aí. Só um minuto. Ver se apareceu aí para vocês. Apareceu, show. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá, gente. Aqui está a escalinha de Apgar, né? Olha a pontuação. A pontuação vai até 10, tá? Sempre que pontuar, se esse bebê pontuar aqui tudo 2, ele no final vai ter pontuação 10, tá? Aí aqui eu quero consertar com vocês que esse bebê, quando ele tem pontuação de 8 a 10, ele é um bebê, né, um RN, que está em ótimas condições. Então, ele tem de 8 a 10 a numeração, tá show, tá ótimo. Se ele tem de 4 a 7, é um bebê grave, a gente precisa avaliar. Estou consertando aqui com vocês, tá? Foi não?
Elaine, o microfone tá fechado. Eu sei que eu estava respondendo um outro aluno aqui. Pois bem, tá. galera. Pois bem, vamos lá. Então, apigar, né? Então, aqui, se ele tem uma numeração de 4 a 7, eu considero ele como grave. Eu preciso ficar de olho nele, ele pode afundar. E esse bebê que tem apigar de 0 a 3, né? É um bebê gravíssimo. Vou botar até em negrito aqui, ó. Vermelho também. Ó, é um bebê gravíssimo que pode, né, dependendo da situação, ele pode até estar em óbito. Então, precisamos... Não tá o slide, gente? Não voltou não, Marcelo, o slide? Ih, meu Deus, calma aí. Vê se foi agora. Tá, show. Então, esse bebê, gente, que ele tem... O ideal de apigar dele é de 8 a 10. Né? Se ele tem 4 a 7, eu tenho que tomar cuidado com ele, que ele pode ficar mais... Ele já é grave. Ele pode piorar a qualquer momento. E se ele tem de 0 a 3, é gravíssimo ou já pode estar até em óbito, tá? Ah, Elaine, como assim já pode estar em óbito? Vamos supor, frequência cardíaca, se ele tem nota 0, né? É porque não tem frequência cardíaca, ele está parado. Se ele não respira, ele também tem 0. E se ele está largadão, flácido, molengão, também. Então, aqui, ó, eu já conto, né? E 0, 0. Se ele está cianótico, né? Se ele não se mexe para nada, nem o rosto, nada. É um bebê que está em PCR, ok? Então, eu preciso avaliar essa situação. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ok? Então, aqui vai sempre contar, ó, frequência cardíaca. Se ele tiver 90 BPMs, eu vou pontuar 1 para ele. Se ele está respirando com dificuldade, pontuo 1 para ele. Se ele está flexionando, está mexendo, né? Assim, consegue flexionar e tal, hora ou outra, e tá mais durinho. Ponto 1. Se ele tá mexendo mais ainda, né? Movimento ativo, bastante. Ponto 2. A coloração, se ele tá cianótico ou pálido, eu dou 0 para ele. Se ele tá cianótico só nas extremidades, só mãozinha, dedinho, de mão e pé, eu dou 1 para ele. E se ele tá rosado, ele ganha 2, tá? Irritabilidade reflexa é esse rosto dele, é o rostinho do bebê. Então, se ele não tem movimento nenhum, dou 0. Se ele faz alguma careta, né, mexe o rosto, o nariz e tal, eu dou 1. Se ele espirra, né, chora, tosse, aí eu já dou 2 para ele. Então, a gente vai avaliar todos esses parâmetros aqui, tudo isso daqui. Avaliando tudo isso daqui, um de cada vez, é que a gente vai ter essa continha, em que ele precisa estar de 8 a 10, tá? Em boas condições. Lembrando que o apigar, ele é avaliado 2 vezes, né? No primeiro minuto de vida e no 5º minuto, tá? Avalia 2. Se quem tem filho pegar a caderneta, vai olhar aí 2 apigar. Pega depois a caderneta e confirma só. Então, ele é avaliado 2 vezes, né? E o ideal é que ele esteja sempre entre 8 e 10. O que vai valer, o que vai confortar, o que vai animar, é no segundo apigar, na segunda avaliação, ele está, por exemplo, ele deu 7 no primeiro, mas logo no 5º minuto ele já deu 9. Então, significa que ele melhorou, tá?
então ele é avaliado 2 vezes, e o ideal é estar entre 8 e 10. Se tiver entre 4 e 7, está um bebê grave, e se tiver de 0 a 3, é um bebê gravíssimo, que pode estar parado, tá bom? Gente, deu para entender isso? Deu para entender essa colocação? Beleza? Tanta gente saiu da conversa. Aqui foi a conexão. Show! Então, ó, desse slide aqui, né? Desse slide aqui, eu quero que vocês saibam que é, né, um neonato ou RN. Vou botar aqui, neonato. RN, que é recém-nascido, é quando ele tem até 28 dias, tá? Então, desse slide aqui, eu quero isso. Pintei em vermelhinho. E eu quero isso aqui. Que eu não sei se eu já falei com vocês. Pensa. O RN, ele pode ser grande para a idade gestacional, ou ele pode ser adequado para a idade gestacional, ou ele pode ser pequeno para a idade gestacional. Grande para a idade gestacional são os bebês grandes, geralmente os bebês de mães diabéticas. Tem os adequados para a idade gestacional e tem os pequenos para a idade gestacional, que são os prematuros. Beleza, galera? Todo mundo está junto comigo, está acompanhando aqui onde eu parei? Desse slide, quero isso e esse tamanho, tá? Beleza? A idade dos bebês recém-nascido é o que a gente chama que tem até 28 dias. E os bebês, os tamanhos, né? Se eles são grandes para a idade gestacional, adequados para a idade gestacional ou pequenos para a idade gestacional. Pequenos são sempre os prematuros. E os grandes, geralmente, são os filhos de mães diabéticas. Eles acabam ficando maiores mesmo. Aí, Marcela, é sua responsabilidade de anotar, tá vendo? Beleza, galera. Então, não vou cobrar isso aqui, tá? Esse slide 5, não vou cobrar. Mas é mais sobre fisiologia, tá? Como vocês têm neo e pediatria, não é isso? Tem enfermagem neonatal e pediátrica, não é isso, gente? Tô até pirada já. Como vocês têm essa disciplina, vocês vão ter acesso, vem até olhar, neonatologia e pediatria, verdade. Vocês vão acabar aprofundando mais, mas aqui podem dar uma olhada, não vou cobrar. Nem esse 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8. Beleza? Ah, uma outra coisa que eu preciso comentar com vocês. Não tem quando o médico fala assim, ó, o pediatra, esse bebê, ele tá com sopro. Ele tá com sopro cardíaco. O sopro, ele é relacionado ao não fechamento do forame oval. Tá? Vou botar no chat. Isso é bacana saber. Ó, anotei aí. Tá? Quando vocês forem ler lá, né, na fisiologia, o forame oval
faz parte de toda a conexão de circulação sanguínea e tal. Quando ele não fecha, que é quando o bebê já nasceu, quando ele não fecha é o que existe esse diagnóstico de sopro, tá? Beleza, gente? Tá aí no chat para vocês. Então, aqui, ó, não vou cobrar nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8, tá? Mas eu quero que vocês saibam essa história aí de forame oval. Como eu coloquei aí no chat, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Isso aqui, já falei algumas coisas com vocês. Já falei algumas coisas, né? De anotar o que fazer com o bebê, né? Identificar. Uma outra coisa que eu não falei é ter o material de reanimação cardiopulmonar. Sempre na sala de parto tem que ter um profissional que saiba atender uma parada, tá? Isso aqui já conversamos, né? Sobre aspirar ou não, sobre a passagem de sonda, sobre o apigar. Já falamos aqui sobre o colírio, colocar para mamar, as medidas, ó, colocar a planta do pé lá, né? No cartão, a vitamina K, que é a mesma coisa que Canaquion, já conversamos isso tudo aqui. Ó, colher sangue do cordão para fazer exame, já falei isso tudo com vocês. E aí, a única coisa, ó, aqui é a mesma coisa, né? De nitrato de prata. Isso aqui é o que esse estudioso está dizendo, tá? Ó, que colocar nitrato de prata está obsoleto. Então, está havendo, tem até a ver com o que Jerusa tinha perguntado. Tem já alguns estudos modificando a solução, tá? Mas não significa que já tem alguma coisa fechada que seja outra medicação a ser utilizada, nem antibiótico. Ainda não está fechado no Ministério da Saúde isso, tá bom? Então, para nós, continua com colírio à base de nitrato de prata, tá bom? E outra medicação ainda não. Não tem ainda a nível de SUS, né? Não entrou a troca desse colírio de nitrato de prata. Se é ruim, tomara que seja substituído mesmo, né? Ó, o perímetro cefálico, como eu falei para vocês. Essa foto tá até pegando bem perto da orelhinha, né? Mas é só vocês virem na mesma direção da testa. Pode ser aqui ou mais para cima um pouquinho, no meio mesmo da região frontal, tá? Que pode fazer a medição. Ó, a avaliação do recém-nascido inicia antes mesmo de terminar o nascimento. Lembra que a gente estava conversando? Esse slide 15 não precisa. Esse 15 não precisa. Nem o 16, né? Que é uma figura. E aí está o que eu estava começando a falar, né? Precisa também, na sala de parto, sempre ter material de parada cardíaca, né? Então, como a gente sabe que em todos os ambientes, né, de atendimento, o ideal é ter um carrinho de parada, assim, unidades de pronto-socorro, né? Tem que ter o carrinho de parada. Na sala de parto, tem que ter o material, né? E também as pessoas já para fazerem esse atendimento, né? A esse bebê. Eu vou voltar aqui, tá? Ó, eu vou voltar aqui porque eu quero pedir para vocês exatamente essas coisas que estão nesse slide, mas eu vou voltar para preencher, tá? Então, vamos voltar no 17 já já. Então, aqui está a RCP no bebê, né?
Sempre, eu não preciso esperar esse bebê estar zerado de frequência cardíaca, olha só. Se ele já tiver menos que 60, já pode iniciar a RCP nele, ok? E aí, esse bebê, eu vou localizar ali, né, na linha mesmo, intermamilar, acima do apêndice xifoide, mesmo local de compressão de adulto, é o mesmo local de compressão do bebê. Só a técnica é diferente. Eu não vou usar a minha mão, né, a minha região aqui, ó, tenar, né, mãos espalmadas para fazer uma compressão torácica no bebê. Vai ser ou com os dedos polegares ou com indicador e médio, né? Ou médio e anelar, tá? Comprimindo em cima dessa região do externo, ok? Então, vai ser pressionando rápido, né? E vai ser sempre 3 compressões e uma ventilação, tá? Sempre 3 compressões e uma ventilação. 3 massagens, uma ventilação. 3 massagens, uma ventilação. Ok? Então, vou marcar aqui em vermelhinho o que é importante para vocês saberem, tá? Beleza? E aqui está a demonstração, né? Basicamente, ó, entubar a gente não entuba, mas estão aqui os materiais. A lâmina, o laringoscópio, a lâmina, o ambu neonatal, aqui o bebê. Ó, tá vendo? Com os 2 polegares, faz as compressões, 3 compressões e uma ventilação. Aperta o ambu uma vez. 3 compressões, uma ventilação, tá? Lembrando que, gente, eu sei que dá para ver a minha foto aí no cantinho. Eu não posso deixar esse bebê assim, ventilar ele assim. Eu tenho que fazer o quê? Abrir via aérea. Ó, abrir via aérea para poder ventilar esse bebê. Não posso deixar ele com o pescoço assim. Senão não vai dar certo, nem no neném, nem no adulto, nem na criança e ninguém. Tem que sempre abrir via aérea para ventilar. Então, vai ser sempre o ambu neonatal e eu vou ventilar uma vez e vou fazer 3 compressões, tá? Na semana que vem vou estar com o meu neném aqui que está ali em cima, não peguei, mas vocês adiantando o estudo, na semana que vem a gente olha as posições da amamentação e a reanimação em neném, tá bom? Então, pensar nisso, que eu não posso ventilar esse bebê sem abrir via aérea, tá? Então, pensar nessa questão e a gente também precisa separar esses materiais. Já conversamos um pouquinho sobre a eritroblastose fetal, né? Aqui nesses 2 slides, gente, está escrito, né, a questão da mulher que tem o RH diferente do marido e tal, que afeta um bebê, e que isso pode aumentar, né, células lá no bebê, células que vão dar problema depois, né? Células imaturas que vão trazer esses problemas todos que estão escritos aqui. Anemia grave, problemas a nível de vários órgãos, deficiências. Então, esse é o risco da mulher que tem o RH diferente do seu marido, tá? Aqui, ó, o exame através do Cumbis, tá vendo? Como eu perguntei para vocês lá na prova, né? E se a mulher ela tiver o RH, aqui tá falando muito de RH negativo, RH negativa, porque é o que mais acontece mesmo, tá, gente? Então, se essa mulher ela tem essa diferença, ela precisa tomar o que a gente chama de vacina, né?
mas são as globulinas. Isso aqui, ó, são globulinas, tá? Que a mulher vai receber para não ter essa confusão aí com o bebê, tá? Tratamento para o bebê não tem, tá? É só acompanhamento mesmo. Deus é tão bom que geralmente o primeiro filho não dá problema. E aí é a partir daí que a mulher começa a se cuidar para que nas outras gravidezes não haja incompatibilidade e problema para o bebê, tá? Esse slide aqui não precisa, slide 22 não precisa. E só mais um parto normal, tá? Mas volta ao normal dentro de poucas horas, tá? 2 dias, 3 dias, a cabecinha do bebê volta ao tamanho normal, volta ao formato normal. Muitas mães se apavoram, né? Muitas mães de parto normal se apavoram quando vem a cabeça do bebê meio que deformada, né? Então, essa deformidade é o que a gente chama de bossa serossanguinolenta, e isso é normalizado dentro de umas 48 horas depois, tá bem? Então, eu vou voltar aqui nesse slide que eu falei que eu ia voltar. O restante que eu não falei, gente, não vai precisar, tá? Desse material. Então, aqui, eu gostaria que vocês citassem, né, os principais materiais, medicações e equipamentos para uma RCP, tá? Ó, citar é uma das atividades, tá? Então, eu quero que vocês façam e me enviem, né? Citar os principais destes, né? Materiais, medicações, equipamentos, em uma reanimação cardiopulmonar, tá bem? Vou botar aqui, ó, em recém-nascidos, porque tem material diferente. Por quê? É material que a gente checa, gente. A gente é que separa esses materiais para deixar lá, tá? Então, Marcele e os demais atentarem, né, para essa parte da atividade que eu já vou pedindo agora para vocês nesse slide 17. Marcele tinha saído, entrou agora. Marcele, você entrou agora de novo, Heloísa entrou de novo, Giovana, beleza. O pessoal que saiu, que caiu, entrou de novo. Então, prestar atenção nessa atividade no slide 17, tá? É uma das atividades para nós, ok? Já estou quase acabando, quase, prometo. Peraí. Eu só quero olhar o que ficou de pendência. O que ficou de pendência, nossa, foi a amamentação. Peraí. Isso, slide de amamentação. Então, eu quero que vocês, né, para a semana que vem, olhem esse slide, né, de amamentação, vejam como que a gente pode orientar essas mulheres e quais os principais problemas nas mamas dessas mulheres, tá? Ou seja, eu quero que vocês estudem, né, o slide de amamentação para a semana que vem, ok?
eu vou precisar que vocês participem para a gente estar fazendo o nosso fechamento de conteúdo, tá? Fora isso, vou estar pedindo atividades para vocês, né? Até a V2, para a gente fechar as nossas notas, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Beleza. Tá? A gente vai conversando. Boa semana para vocês. E sobre as notas, eu ainda vou fazer a minha última revisão sobre as cópias das questões. Eu não gostei nem um pouco, na verdade, né? Tá? Beijo grande, boa semana. Estudem o material de amamentação e uma parte da atividade é essa do slide 17 que eu coloquei aí, tá? E vou estar pedindo o restante de atividade pelo grupo, tá bom? Beijo, a gente se fala.